preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Arménio Carlos, antigo líder da CGTP. Bom dia, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já é repetente, portanto já sabe como é que isto funciona, não é? Da última vez que cá esteve, em abril, fez 20 pontos. Vamos ver como corre hoje. Vamos ver. Se bate o recorde pessoal. Exato. Vamos ver. Nós vamos dar tudo para que consiga, pelo menos com a primeira pergunta, Arménio Carlos. A que dia da semana calha o 11 de dezembro deste ano? Na quinta. Pois calha. E faz sentido, quando ainda se está a meio do processo negocial, avançar-se já para uma greve geral? Faz, porque a mesma ministra que apresentou a proposta, desde logo também disse que ou os sindicatos aceitavam no essencial aquilo que ela pensava, ou as medidas estruturais ela não abdicava e, portanto, avançava com o processo para a Assembleia da República. Mas, entretanto, já recuou em algumas medidas. Mas, pelos vistos, só recuou para alguns, não recuou para todos. Como assim? Então, pelos vistos, só apresentou novas propostas ao GT, não o fez à CGTP. E, portanto, uma negociação que, à partida, exclui logo, nesta fase, um dos parceiros, não é uma negociação séria. Ou seja, o que pode acontecer é o GT continuar as negociações e até poder afastar-se e desconvocar a participação na greve geral e a CGTP avançar sozinho, manter a data do protesto. O que pode acontecer é o GT das duas uma. Portanto, ou mantém a greve geral e, se neste caso concreto, não aceita capitular, ou então aceita capitular com base nas posições da ministra, que não abdica das questões estruturantes da proposta que apresentou, e então, com certeza que a partir daí a CGTP não deixará de analisar o documento final e depois responder. Eu creio que neste momento, face às posições do Governo e da Ministra, é quase impossível não realizar a greve geral. Diz capitular, não diz negociar. Pois, porque capitular, porque há uma série de processos que estão ali envolvidos e que implicam capitulação. O quê? Quais em concreto? Olha, desde logo, aquela questão que tem a ver com os despedimentos, ou seja, tornar lícito o despedimento ilícito sem justa causa. Hoje, a Constituição da República Portuguesa diz claramente que é proibido os despedimentos sem justa causa. O Governo, que apresentou na proposta à CGTP, e que é do conhecimento de todos, é de que, para a hipótese de haver um despedimento, que o trabalhador pode recorrer a tribunal, mas a decisão do tribunal depois só será aplicada se a empresa quiser. Portanto, a empresa não é obrigada a reintegrá-lo. Portanto, só aplica se quiser. Ou seja, nós estamos aqui perante uma inconstitucionalidade brutal, porque num Estado de Direito não é os tribunais que decidem, mas é a empresa que determina se aceita ou não a decisão do tribunal. Portanto, este é um exemplo, mas podia dar outros, como a lei da greve, nomeadamente, não é? E o alargamento dos serviços mínimos para máximos. Não é? Na prática, o que se pretende é pôr em causa o direito de greve. E depois todos dizem que são pelo direito de greve, que é legítimo o direito de greve. Mas são os mesmos que depois, simultaneamente, procuram virar a população contra os trabalhadores que legitimamente estão a fazer uma greve para defender os seus direitos e os seus interesses. Mas há mais. É que muitas das vezes aqueles que têm coragem e a possibilidade de fazerem greve estão não só a defender os seus direitos, mas também como estão a incentivar e, sobretudo, a dar confiança a outros que até hoje não tiveram coragem ou não puderam fazer a greve para que amanhã também lutem e se organizem para reivindicar resposta concreta aos seus problemas. E, portanto, são estas as questões que estão aqui, mas ainda podia dar mais. Por exemplo, a liberdade sindical. Não é? A liberdade sindical foi uma conquista da CGTP em 2020. Foi precisamente antes de eu sair da CGTP, no mandato, que tivemos várias discussões com o Primeiro-Ministro, então, António Costa, e também com as confederações patronais, e aquilo que eu transmiti ao António Costa, ao Primeiro-Ministro António Costa, é que não se justificava que se falasse de diálogo social e de negociação, nomeadamente na concertação, mas não só, que se valorizasse o papel dos sindicatos no quadro daquilo que é a sua intervenção para a negociação e que depois os sindicatos fossem impedidos de entrar nas empresas onde não têm sindicalizados, onde não têm delegados sindicais. Então onde é que está a negociação na empresa? Ou seja, o que se verificava aqui é que os direitos
individuais e coletivos dos trabalhadores ficavam à porta das empresas. Portanto, não havia democracia lá dentro, porque lá dentro não havia negociação. Lá dentro havia imposição. Ou seja, havia um que determinava e os outros aceitavam. Ora, isso não faz parte da negociação. A negociação implica duas partes. Parte sindical, parte patronal. Negociam e depois chegam ou não chegam a acordo. E também os trabalhadores têm o direito de se defender e, neste caso concreto, de se organizar. Ora, todo este processo demorou 2 a 3 anos, mas foi conseguido e nós concretizamos que um despacho da Direção-Geral das Relações de Trabalho, precisamente na véspera do Congresso da CGTP que eu saí, em que eles se comprometeram a fazer esse despacho, fizeram e assumiam que a liberdade sindical passaria a ser generalizada, independentemente das empresas terem trabalhadores sindicalizados ou não sindicalizados. Isso veio depois a ser consagrado definitivamente na agenda do trabalho digno. Agora está novamente a ser posto em causa. Mas os sindicatos ainda são representantes legítimos dos trabalhadores quando temos uma taxa de sindicalização à volta dos 7%. Os trabalhadores é que determinam se querem afiliar ou não. Já agora têm essa possibilidade de terem a liberdade de decidir. Não é? E se querem ir para um sindicato, vão. Se não quiserem ir para nenhum sindicato, não vão. Mas pelo menos que tenham liberdade de decidir. O que existia até agora e que o Governo agora quer, digamos, recuperar é a impossibilidade dos sindicatos poderem, ou dos trabalhadores poderem decidir se querem estar sindicalizados ou não. Se nós não entramos numa empresa, como é que os trabalhadores podem depois dizer que se querem sindicalizar? Aliás, até há muitos que estão sindicalizados e que têm medo de dizer à entidade patronal que estão sindicalizados. Portanto, há muitos trabalhadores que descontam diretamente para o sindicato, não é? Sem darem informação à empresa. Agora, isto só demonstra uma coisa, é que 50 anos depois, ou 51 anos depois do 25 de Abril, ainda existe medo. E aquilo que é mais nefasto para a afirmação da democracia é que as pessoas tenham medo num país que diz que se vive em liberdade. Portanto, estas são, mas eu tinha muito mais, mas já percebi que não temos tempo. Portanto, só para dizer o quê? São estas as questões de fundo estruturantes. E que, neste caso em concreto, o Governo está a pôr em causa. Vamos em frente, tem 5 pontos para já. O Arménio Carlos tem um clube do coração, o Belenenses, não é? Fez assim uma carinha, não é? É verdade. Vamos até aos tempos de glória do seu clube. Em que ano ganhou o Belenenses o primeiro campeonato nacional da primeira divisão? Primeiro e único. Mas ganhamos. Mas ganhou. É verdade que eu nunca vi o Belenenses ser campeão da primeira divisão, mas ganhámos. Mas foi 10 anos campeão, acho que foi 10 anos antes de eu nascer, 45. Sim, foi na época 45-46, exatamente. Desde que cá esteve em abril, juntaram-se outros candidatos na corrida a Belém. Do leque que temos neste momento e do que tem assistido, ainda ontem tivemos mais um debate. Qual deles tem o perfil certo para ocupar o lugar? Essa é uma pergunta que já tem a resposta. Então porquê que tem? Dada logo antes de eu responder. Na minha opinião. E não se trata de uma questão partidária. Claro que há outros candidatos que reúnem condições também para poderem exercer essas funções. Mas, na minha opinião, do ponto de vista estrutural, é o António Filipe. E correu-lhe bem o debate de ontem? Eu acho que correu bem o debate de ontem. Acho que esteve bem. Se António José Seguro passar à segunda volta, vota em António José Seguro? Não, em primeiro lugar temos que saber qual é o resultado da primeira volta. Até pode ser que o António Filipe passe à segunda volta. E depois qual é a alternativa para os outros relativamente à passagem do António Filipe à segunda volta com um candidato de direita. Vamos pôr essa hipótese de António Filipe não passar à segunda volta e passar António José Seguro. Sente-se à vontade para votar num homem que se apresenta como de centro-esquerda? Bem, ele primeiro disse que não era de esquerda nem de direita. Agora já fez um avancezinho, já diz que é de esquerda. Bem, mas quando chegar a essa altura nós veremos como é que as coisas vão funcionar. Eu acho que ainda é prematuro, porque senão não vale a pena fazer a primeira volta. Não é? Porque já estão a determinar a segunda, já estão a dizer quem é que vai para a segunda. Mas disse que existiam outros candidatos com perfil. Que outros candidatos é que gostaria assim de realçar? São aqueles que são mais conhecidos, não é? Com perfil que é para exercer dignamente a função, o que é que quer dizer com isso? Na opinião deles. Arménio Carlos, mas porquê que há tantos candidatos à esquerda? E também à direita, eu sei, mas no caso da área onde está mais à vontade, porquê que surgiram tantos? Porquê que não se conseguiu encontrar um nome que reunisse a esquerda? Eu acho que acima de tudo foi porque à esquerda, neste caso à esquerda da AD, não houve, digamos, a criação de condições, ou pelo menos o incentivo e também a disponibilidade para se avançar com um candidato que pudesse ter, enfim, um consenso em relação às forças de esquerda. E, portanto, aquilo que se verificou depois é aquilo que nós conhecemos. Portanto, o PS andou em águas mornas,
E, entretanto, depois cada um foi assumindo, ou não assumindo as suas responsabilidades. Dentro do PS havia quem apoiasse mais o António Vitorino do António José Seguro. Entretanto, o António Vitorino não avançou, depois estavam à espera do Sampaio da Nova, o Sampaio da Nova não avançou, entretanto avançou o António José Seguro e agora temos um problema dentro do Partido Socialista. Há uns que apoiam e há outros, nomeadamente os senadores, dizem que não apoiam. Esses nomes de que falou, António Vitorino, Sampaio da Nova, seriam nomes que podiam ter o apoio do PCP ou não? Isso é uma boa pergunta que tem que fazer à direção do PCP. E teriam o apoio de Arménio Carlos? Nesta ideia de uma frente a apoiar um único candidato? Eu acho que, para todos os efeitos, na minha opinião, eu acho que o PCP, na primeira volta, deve apresentar o seu candidato para afirmar as suas propostas, marcar as diferenças e, acima de tudo, também procurar influenciar, digamos, posicionamentos políticos que podem dar origem à eleição do Presidente. E depois, naturalmente, na segunda volta, já aconteceu anteriormente, em que, numa situação em que estava em causa, digamos, os partidos à esquerda da AD votarem num candidato ou correr-se o risco de se votar ou de ser eleito um presidente da direita, houve já situações que vocês conhecem, todos nós conhecemos, em que o PCP... foi a única vez que houve segunda volta. O PCP pôs à frente dos seus interesses partidários os interesses nacionais. Foi quando, neste caso concreto, contribuiu para eleger o Dr. Mário Soares. Em 86. Muito bem. Vamos continuar a falar do mesmo tema agora na terceira questão, que é muito simples. Quem disse muito recentemente o facto de um presidente ser comunista não implanta o comunismo por decreto no dia a seguir? Foi o António Filipe. Foi mesmo António Filipe. Não. Há outra questão à esquerda, só independentemente das frentes de esquerda. Até que ponto é que António Filipe vai conseguir alargar aquilo que é a base natural eleitoral do PCP, que, como sabemos, também é cada vez mais reduzida? Eu acho que neste momento o António Filipe, por toda uma sequência de vida que teve, ou que tem tido na área política, quer pelo respeito e consideração que lhe é merecido pelos militantes e também simpatizantes e eleitorado, nomeadamente da CDU, isso por um lado, e por outro lado pela sua abertura e também pelas ideias e propostas, conhecimento da Constituição e de todo o processo institucional, está, na minha opinião, neste momento, a alargar a sua base de apoio. Aliás, é interessante verificarmos que alguns dos militares chamados movimentos moderados, não é? Do grupo dos 9 que estiveram na Revolução de Abril, portanto, já tenham manifestado o apoio a António Filipe, como lembrado do Pesar Correia e outros. Agora, Vasco Lourenço, por exemplo, a apoiar António José Seguro. Pronto, mas isso faz parte da democracia, mas o que é interessante é que dentro dos próprios chamados moderados, não é? Portanto, porque o Coronel Vasco Lourenço apoiar o António José Seguro não é novidade. Acho eu. Era lógico. Não é? Acha que era lógico? Até dentro da própria sequência da intervenção política do Coronel Vasco Lourenço. Portanto, é uma pessoa próxima do Partido Socialista. Também é uma pessoa livre. Pronto, sempre que entende criticar o governo dos partidos socialistas... Mas há muita gente dentro do Partido Socialista, como disse há pouco, que não apoia António José Seguro. É significativo que Vasco Lourenço, que tem essa importância também, tem nível simbólico, apoie o candidato apoiado pelo PS. Está no seu direito. Agora nós estávamos a falar do António Filipe e de alargar ou não a base eleitoral do António Filipe. E desse ponto de vista há esses apoios e há outros. Agora, se me perguntar hoje qual é o nível do alargamento dessa base, não lhe posso responder. Agora, a única coisa que lhe posso transmitir, ou que vos posso transmitir, é que neste momento, de acordo com aquilo que eu vejo, que eu leio, que eu acompanho, de acordo com as opiniões que vêm, o António Filipe tem tido um comportamento impecável e mais, até tem criado uma áurea de simpatia fora da área tradicional e eleitoral do PCP. Ficar à frente de Catarina Martins e de Jorge Pinto é o objetivo? Não, o objetivo é ir mais longe. O objetivo é tentar recolher tantos apoios quanto os necessários que depois se traduzam em votos e depois vamos ver. Mas isso agora temos que fazer a primeira parte do jogo. Se não fazemos a primeira parte do jogo, não vale a pena fazer o jogo que toda a gente sabe antes do jogo começar qual é o resultado final. Então isso é batota. Vamos avançar então. Cumpra-se os regulamentos. Vamos avançar para a quarta pergunta. Até agora tem um pleno, 15 pontos. No 25 de novembro de 1975, quem era o primeiro-ministro? Era Vasconcelos. 25 de novembro? Peço desculpa. Era o Pinheiro de Azevedo.
Sérgio. Peço desculpa. Consideramos, não é? Sim, Era o Pinheiro de Azevedo, peço desculpa. Até aqui Foi o havia homem esta que tentação. mandou o pessoal todo para o outro lado. É verdade, é verdade. As celebrações deste ano, do 25 de novembro, são uma tentativa de diminuir o 25 de abril. Eu acho que sim. É uma campanha orquestrada que foi iniciada já há uns tempos atrás. Curiosamente, quem é que iniciou ou quem é que retomou esta campanha de uma forma mais incisiva? Foi o Chega. Foi a partir de toda uma movimentação do Chega, não é, que se começa a falar do 25 de novembro e da necessidade de dar uma dimensão ao 25 de novembro idêntica ou, se possível, superior ao 25 de abril. Já vinha antes a IEL também. Sim, mas o Chega, a IEL fez uma referência, não é? Aliás, também o CDS depois apanhou o comboio e apresentou-se na Assembleia da República a fazer o discurso no dia 25 de abril do elogio do 25 de novembro. Mas, quer dizer, quem dinamizou o processo de uma forma mais incisiva foi o Chega. E, portanto, a partir daí, o que é estranho é que estranho não será, mas o PSD e sucedâneos acabaram por seguir. Agora, na minha opinião, o que se passa é muito simples. Portanto, o objetivo é procurar reescrever a história e passar a ideia que o 25 de novembro teve a dimensão do 25 de abril. Quer dizer, eu vivi os dois. Mas é uma data importante para a democracia, na sua opinião, para a consolidação do regime que temos atualmente? É uma data que tem que ser resistada e tem que ser analisada friamente, como outras datas que foram muito importantes também para o regime democrático, têm que ser analisadas e avaliadas. Olha, o 28 de setembro de 74, a tentativa do tal golpe de Estado da maioria silenciosa. Não é? E depois o 11 de março, não é? De 75, não é? Em que há uma tentativa... ao mesmo nível todas essas datas? Ponho. Porque todas elas, digamos, chocam com o processo que vinha de trás, que era o 25 de abril. É claro que depois se criaram fações dentro do Exército, das Forças Armadas, criaram fações, etc. E até houve, eu às vezes quando falo nisto, até recordo-me, por exemplo, os comunistas têm muita fama, mas na maior parte das vezes têm pouco proveito. Não. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do assalto aos emissores da Rádio Renascença em Pinamanique. Não é? Os comunistas é que foram acusados. Mas quem é que promoveu toda a divulgação a partir de uma rádio? Não é? Do assalto. Não foi esta. Não foi esta não existia ainda. Claro. Nem pensava provavelmente existir. Certo. Mas quem é que promoveu? Quem é que esteve por trás disso? Quem é que promoveu o assalto à Embaixada de Espanha, ali na Praça de Espanha? Quem é que promoveu? Quem é que esteve por trás disso? Quem é que esteve contra isso? Pois, mas depois quando chega a altura, não é? Portanto, a vítima são sempre os mesmos. Quer dizer, eu não estou a dizer... Mas a história ainda não escreveu a verdade sobre esses acontecimentos? Ainda não. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de outra situação. Quantas vezes o general Costa Gomes, que era Presidente da República, foi injustiçado, humilhado, maltratado, vilipendiado. Só agora, nos últimos anos, 2, 3 anos, é que se reconhece o papel que Costa Gomes teve para assegurar, não é, as condições para evitar uma guerra civil em Portugal. Mas repare, foram 40 e tal anos depois. E houve muita gente que durante esses 40 e tal anos depois sabia o que é que se tinha passado, nomeadamente na área militar, e silenciaram, não disseram nada. Só agora, nos últimos tempos, é que sentiram a necessidade de falar sobre o assunto. Mas não é agora, se olharmos para a idade dos nossos líderes políticos, muitos até já nasceram depois do 25 de Abril, ou eram muito crianças quando aconteceu. Não é o tempo de conseguirmos olhar para estas datas de uma forma menos apaixonada? Eu sei que sim. Aliás, estou de acordo consigo. Acho que nada melhor para fazer história do que a história ser feita à distância e mas com o tempo. 50 anos já chegam para ter algum distanciamento. Pronto, e neste caso concreto, eu que tive o privilégio de viver os dois acontecimentos e outros, não é? O 25 de Abril e o 25 de Novembro. As coisas não se comparam. Não se comparam o 25 de Abril, em que nós vivíamos na obscuridade, na repressão, não havia condições nenhumas. Eu sei da não escola... sei se muita gente quer comparar de facto e colocar uma coisa ao nível da outra. Pois, mas é que é importante que se compare, que é para as pessoas saberem, não é? Certo. É que, quer dizer, antes do 25 de Abril, eu saio da escola. Na escola havia opressão. Quer dizer, eu andava numa escola secundária, os rapazes de um lado, raparigas do outro. Parece-me que é clara a diferença. A Associação de Alunos acabou dentro daquela escola porque eu era o responsável naquele dia por acompanhar lá o centro de convívio no refeitório. Pus um disco, aliás, levaram-me o disco e perguntaram-me: tu não és capaz de pôr este disco a passar? Não. Então qual é o disco? Era o Stemo Anum Plu.
Tinha conteúdo erótico. Não é. Então pronto. Rasgadinha. Perigosa música de intervenção. Claro, passou a primeira e vocês depois não querem saber. A seguir teve que repetir mais não sei quantas doses. Claro. No outro dia estava a ser chamado ao diretor a dizer que você vai ser chamado. Sim, Atenção, pronto, acabou. E depois, não a seguir, Temos entrei mesmo para o que local de trabalho. Quer dizer, 25 de Abril é isto, não outra coisa. Não. Vamos discutir isso muito agora nos próximos dias. Vem 25 de novembro, o debate vai ser forte. A última questão, Arménio Carlos. Em que século foi fundada a Carris? Século XIX. Isso foi assim. Fundada Isto chegou aos 25. 25 pontos. Foi fundada em 1872. Muito rapidamente, já estamos aqui em cima da nossa hora. Regressou ao seu posto de trabalho em 2020, à Carris, quando deixou a liderança da CGTP. Ainda se mantém a trabalhar, entretanto já passou à reforma? Não, então, tenho 70 anos. Não, claro, todo direito. Na altura já podia tinha passar à 64. reforma. Eu não estava prestes a... Tinha 64 e, portanto, fiz o ano e meio que me faltava, até aos 66 anos e meio, e cumpri as regras. Como é que foi voltar à empresa onde já não trabalhava efetivamente durante várias décadas? Eu saí em 85 e regressei em 2020. Portanto, 25 anos, talvez? Mais. Como é que foi regressar? Foi muito gratificante. Porque eu tinha dito já há um ano e tal que ia regressar à empresa. E havia havia pessoas que não acreditavam, ele está a falar, está a dizer isso, enfim, mas vai arranjar outro lugarzito qualquer. E eu disse, não, eu vou para a empresa. E de maneira, quando eu regressei à empresa, o que os trabalhadores, os meus colegas viram, foi, então, mas este ainda há tão pouco tempo estava ali, e agora já está aqui ao pé de nós, a um de nós. Pronto. E isso para mim foi o mais gratificante. Este é um de nós. E pronto, lá estive com eles. E aqui é um dos exclusivos. Não é? Junta-se a um leque muito exclusivo. Totalista. 9, agora são 9 os convidados que chegaram aos 25 pontos. O Arménio Carlos é um deles. Muito obrigado. É uma prenda de Natal. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu é que Bom dia. agradeço. Bom dia. Obrigado.